Olá, eu gostaria de dar minha opinião sobre o caso Mariana Ferrer. Eu sou Paulo Fontes, sou desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e atuo na esfera penal nos crimes federais que são submetidos a recurso no tribunal. Então tenho uma experiência já grande com a matéria criminal, desde a época em que fui também membro do Ministério Público Federal. E quero aqui fazer uma análise sem pretensão à verdade, a estar correto, mas diante da polêmica me senti realmente instado a dar minha opinião. Eu li a sentença e achei a sentença bem fundamentada. Não há na sentença qualquer menção a essa figura do estupro culposo, que realmente seria um absurdo, mas a argumentação do juiz, ela se dá na questão probatória. O juiz entende que não restou comprovados os fatos articulados na denúncia. E aí, cumpre lembrar aqui que está se tratando de um estupro contra vulnerável, que prevê 3 modalidades de situações, né? Quando a vítima é menor de 14 anos, quando é deficiente mental ou quando por qualquer outra razão está incapacitada de opor resistência. Então podemos pensar aí nos casos em que a vítima esteja drogada ou esteja alcoolizada de maneira excessiva, que lhe retire a possibilidade de resistir ou de consentir validamente. No caso desse processo, a suposta vítima tem 21 anos, né? Teria 21 anos já à data dos fatos. Então, era adulta e a questão aí da vulnerabilidade adviria do fato dela estar incapacitada de opor resistência por ter bebido excessivamente ou por estar drogada. Então é isso que é o ponto da prova do processo. Não é se houve a relação sexual, porque de fato há um laudo que foi feito pouco depois dos fatos, que demonstra que houve sim uma relação sexual, um contato sexual entre a Mariana e uma outra pessoa, né, que ela aponta ter sido o réu desse processo. Mas então não se discute isso, mas se Mariana estava bêbada, estava drogada, estava incapacitada de opor resistência. E o que o juiz diz é que não restou provado, né? Não restou provado porque todas as testemunhas ouvidas no processo disseram que a viram subir do momento mais ou menos em que ela subiria para aquele camarote e que ela estava aparentemente um pouco alta, né, em termos de álcool, mas que ela estava normal. Inclusive o juiz também menciona as filmagens que mostram também que ela deambulava normalmente em direção a esse camarote. Há depoimentos também citados pelo juiz de que depois do encontro ali dela com o réu, ela continuava bem do ponto de vista da locomoção e da sua aparência. Várias testemunhas também dizem isso, que a encontraram já depois que ela desceu desse camarote. Também um laudo pericial feito com material, possivelmente sangue, retirado também ali no dia seguinte, pouco depois do acontecido, mostra que ela não estava drogada, ou não foram detectados vestígios de drogas, pelo menos das drogas pesquisadas por aquele Instituto de Criminalística. Então, também esse laudo não apontou isso. Então, diante dessas provas produzidas em juízo, o juiz considerou
que não estava comprovado essa elementar do tipo, que seria um motivo qualquer que impedisse, que fizesse com que Mariana não tivesse consciência, né, do que estava acontecendo. Então, depois, no Uber, ela já chora, ela realmente aparenta muito nervosismo, e o motorista do Uber diz que entende que ela estava drogada, mas já quando ela ia para casa. E a sua mãe também tem essa impressão que ela está transtornada e constata que ela havia mantido uma relação sexual, considera que foi um estupro, e então passa a tomar as providências que entenderam necessárias. Mas o que eu quero dizer é isso, é que a sentença, eu não conheço os autos completamente, mas a análise da sentença é uma sentença boa em termos de fundamentação. Uma sentença que está baseada no princípio do indúbio pro réu, né, que é um princípio fundamental do processo penal liberal. A questão de que a palavra da vítima nesse tipo de crime é importante, é verdade, é uma jurisprudência, mas não pode ser essa palavra da vítima totalmente isolada de quaisquer outras provas, porque isso representaria uma fragilização muito grande do sistema penal mesmo, das garantias dos cidadãos. Então não pode ser meramente a palavra da vítima, tem que ser a palavra da vítima corroborada por outras provas, e o juiz entende que a palavra da vítima restou isolada diante dessas outras provas testemunhais, periciais, as filmagens também, que não mostraram que Mariana estaria nesse estado ou drogada ou alcoolizada a ponto de não ter podido consentir validamente à relação sexual. Então é uma sentença normal, uma sentença bem fundamentada dentro da dúvida que o juiz experimentou diante da prova, e eu penso que houve uma certa precipitação aí da imprensa, bem como dos usuários das redes sociais, em falar de que o juiz falou em estupro culposo, que ele não falou sobre isso, né? E lembrando também que nós devemos defender a independência funcional dos juízes criminais, que devem julgar de acordo com a prova dos autos e não realmente para dar satisfação à opinião pública, se essas provas não estiverem realmente produzidas no processo. Não quero dizer com isso que os fatos não tenham ocorrido da maneira como Mariana narrou. Pode ter acontecido ali, ter tido circunstâncias que escaparam à prova produzida nos autos. Mas o que quero dizer é que dentro do que foi produzido nos autos, dentro da prova existente, a argumentação do juiz foi uma argumentação razoável. Também da mesma forma, entendo que é necessário respeito a todas as partes de um processo, é preciso urbanidade, cordialidade na argumentação e respeito a todas as partes, a vítima, ao réu e todos que intervêm num processo.